Olá, aqui é o Célio Turino, sou historiador, escritor e para mim é um grande prazer estar falando, conversando com as pessoas dos pontos de cultura do estado de São Paulo, sobretudo, né? Eu sou aqui de São Paulo, estive no Ministério da Cultura de 2004 a 2010, quando fui responsável por idealizar e implantar o programa Cultura Viva e os pontos de cultura. E para hoje me pediram para que eu falasse alguma coisa sobre a construção conceitual e teórica do programa, né? Quando eu estava para entrar aqui nessa apresentação, me veio na tela uma notícia, acho que do estado de São Paulo, dizendo que apenas 5% da população brasileira terminava o ensino fundamental com bom aprendizado de matemática, né? Isso chamou a minha atenção, principalmente porque, a despeito de o Cultura Viva ser uma política pública de cultura, toda a construção dela é matemática. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês, sobre o papel da matemática na construção de uma política pública. A primeira inspiração para o Ponto de Cultura, vocês podem ver até na logomarca do programa, né? Logo do início, né? Que são esses homens aqui, né? Um se complementando o outro, ela, ela vem do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, sabe? O homem, o humano, né, como medida das coisas e permitiu a definição de um círculo completo, em que, inclusive, o umbigo ele está no centro do círculo e dentro do círculo um quadrado. Essa construção artístico-matemática do Leonardo da Vinci, ela tem origem anterior. Ela vem de um arquiteto romano, Vitrúvio, que há 2000 anos atrás, mais ou menos no primeiro século da era cristã, ele apresentou um conjunto de uma equação a partir das proporções humanas. Por 1500 anos, os sábios, sobretudo na Idade Média, tentaram resolver essa equação. Quem resolveu foi Leonardo da Vinci em 1490. Ela é a primeira inspiração para o ponto de cultura. Até mesmo o nome, ponto de cultura. Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Arquimedes, um matemático grego, um pouco mais anterior, aí, tem uns 2.500 anos desse pensamento. E a partir desse conceito matemático, que se revela na beleza da arte, né, conforme Leonardo da Vinci fez, é que o programa Cultura Viva ele se desenvolveu. Por isso, inclusive, a progressão geométrica que houve logo no início do programa, né? Em 6 meses, nós partimos do ponto zero, chegamos a 72 pontos de cultura. Isso em 2004. No ano seguinte, abrimos um novo edital para pontos de cultura, vieram 2.500 projetos, selecionamos mais 450. E assim fomos crescendo. Aí, em 2007, fizemos a descentralização do programa para estados e municípios maiores, demos um salto. À época havia 750 pontos de cultura, acrescentamos mais 2.500, até chegamos aí ao patamar de 3.500 pontos de cultura em 2010, né? Com transferência de recursos, a maior parte de forma descentralizada. Essa progressão geométrica ela também tem origem em um outro pensador matemático, Fibonacci. Fibonacci foi um grande matemático ali na Península Italiana, no século XIII, e ele foi observando a matemática da vida, né? Porque na vida tudo é matemática. As folhas, elas têm uma determinada sequência, os caracóis têm uma sequência, até o desenho do Fibonacci é exatamente a partir de um caracol, né? Em que ele foi observando um processo sequencial, que dá origem também à chamada
projeção áurea. Essa é a sequência de Fibonacci, que também foi aplicada no início com o programa Cultura Viva. Ela é mais ou menos assim: um repete um, aí um soma com um, dois soma com um, três soma com dois, cinco, e cinco soma com três, oito com cinco, 13, 13 com oito, 21. E assim ela vai fazendo esse processo espiralado de desenvolvimento. A cultura viva parte também desse princípio e utiliza a sequência de Fibonacci. Daí há toda uma geometria da vida que foi sendo apresentada. Vocês devem conhecer, não é? Os conceitos que dão base à ideia da gestão compartilhada e transformadora entre Estado e sociedade, que tem um tripé: a autonomia, o protagonismo e o empoderamento sociocultural. É exatamente esse tripé que estabelece uma nova forma de relação entre Estado e sociedade, em que o ponto de cultura é um mediador. Ou seja, a ideia do ponto de cultura e da cultura viva não é apenas a da transferência de um recurso para que organizações culturais de base comunitária realizem as suas atividades nas suas localidades. Isso já é importante, né? Reconhecer aquilo que a população já faz, potencializar o que acontece nas comunidades. Esse é um princípio do Cultura Viva. Mas nós podemos exigir um pouco mais de nós, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a Cultura Viva, e dessa forma a gente foi criando toda uma geometria que se revela numa outra equação. Qual é essa equação? Ponto de cultura igual a autonomia mais protagonismo elevados à potência das redes. Um ponto de cultura ele só acontece com essas condições. Se a ação cultural é feita dentro de um ambiente de diversidade, com autonomia, em que as próprias comunidades expressam seu protagonismo, falam por sua própria voz. Houve e há toda uma rede de cineastas indígenas desenvolvidos a partir do programa Cultura Viva, assim como um conjunto de outras ações, de autodocumentação, de registro do povo pela voz do povo. Esse é o objetivo. A gente das favelas, das periferias, pela gente das favelas, das periferias, e se encontrando num contexto de diversidade. E assim crescem. Por quê? Quando articulados em rede, há um salto no desenvolvimento estético, ético, interpretativo da realidade. Então é assim. Ponto de cultura seria PC igual a, bota uma chavinha aí, A mais P, fecha a chavinha, elevado à potência das redes. Quanto mais rede, melhor. O ponto que ele fica isolado, ele desenvolve seu trabalho, está tudo certo, mas ele acaba sucumbindo a uma série de dirigismos do Estado, dirigismos do mercado. E a intenção com a cultura viva não, é de liberar a potência, né? Porque ponto de cultura é a pura potência. Quando nós fomos procurar, logo no início, né, do programa, identificar essas organizações comunitárias como ponto de cultura, né? Agora há um processo de autoidentificação, né? Mas no início a ideia estava surgindo, cabia ao Ministério da Cultura avançar nesse sentido. O que mais nos importava era exatamente aquilo que o povo já fazia, potencializando aquilo que já existe. Por que potencializar? Porque o povo é potência, o povo não é carência. Normalmente, quando se faz política pública, os gestores eles sempre pensam na dimensão da carência, daquilo que falta, né? Vamos buscar ali a área de vulnerabilidade, um ponto de
vulnerabilidade existente na sociedade, né? Por exemplo, falta casa, vamos construir casa, falta escola, vamos fazer escola, mas é sempre a partir daquilo que falta. Com a cultura não, porque a cultura ela é produzida pelas pessoas, ela é a própria criação das pessoas. Então nós fomos em busca daquilo que há de potente, de criativo. Até porque as grandes transformações que ocorrem na vida de uma pessoa, de uma comunidade, das sociedades, ao longo da história, elas só são profundas quando acontecem de dentro para fora. Então, por isso, a busca da potência e não da carência. E assim, houve uma série de pequenas equações que nós fomos construindo com a cultura viva e o ponto de cultura. Uma delas, identidade mais alteridade igual a solidariedade. Hoje a gente fala muito da importância da identidade, né? E ela de fato é fundamental. Tem um estudo de um psicanalista, o Lacan, que ele, inclusive, ele desenvolveu uma teoria ao observar o desenvolvimento das crianças bem pequenas, que é naquele momento em que a criança se vê refletida no espelho e ela reconhece que aquela imagem é dela própria, né? Aí é um salto na construção da personalidade, da qual todo mundo passou em algum momento da vida, né? Então, a identidade, saber quem nós somos por nós mesmos, gostar daquilo que nós somos, apresentar quem nós somos no diálogo com os outros é fundamental. Do contrário, nem há diálogo. Há um processo de opressão, de dominação, de subordinação, de desumanização do outro, né? Que, a gente teria que ter mais tempo até para falar sobre isso, né? Mas se a gente fica limitado apenas à dimensão da identidade, nós não damos um salto para construir uma força, uma potência coletiva. Daí a necessidade de também exercitarmos a alteridade. O que é a alteridade? É a capacidade que as pessoas têm de se perceberem no outro, de se identificarem com o outro, por mais diferente que esse outro seja. Isso é alteridade. E que, nos tempos atuais, tem sido bastante abafada. Na verdade, desde sempre, né? Com o colonialismo, aí no século XV, a alteridade, o se perceber no outro, ela foi praticamente massacrada, né? Quem pratica isso de uma forma melhor são os povos originários, povos de raiz, mais vinculados à ancestralidade, que praticam a alteridade, inclusive em relação a outros seres, não somente com os seres humanos. Entre os povos africanos no sul da África, ali no idioma Banto, há inclusive uma palavra que é Ubuntu, né? Ubuntu significa eu me reconheço humano porque tenho relação com a coletividade. Eu só sou humano porque a minha coletividade, a minha comunidade também é. Às vezes essa palavra é traduzida por eu sou porque nós somos, né? Ela foi aplicada, inclusive, no processo de superação do apartheid na África do Sul, pelo Nelson Mandela e pelo Desmond Tutu, e a filosofia Ubuntu é a base, inclusive, da justiça restaurativa, que hoje se pratica pelo mundo. Da mesma forma com os povos originários desse continente que veio se chamar América. O bem viver, por exemplo, que para os Guarani significa Tecopora, o modo bom de viver na casa, que vem também, foi teorizado ali nos Andes, como a partir de um termo do Quichua, que é o Sumac Calçai, ou seja, é uma outra forma de estar no mundo, que não é essa ideia das ganâncias, da expropriação de um sobre o outro. Ela, inclusive, não é antropocêntrica, ela é biocêntrica. E isso é a prática da alteridade. Quando a identidade se identifica com a alteridade, aí sim a gente consegue produzir uma solidariedade efetiva, quiçá uma emancipação. Outra equação aí, rápida, dos pontos de cultura. Tradição mais invenção igual às
ruptura, igual a superação, igual a arte. Ah, quando nós perdemos os nossos vínculos de raiz, né, com as tradições, nós nos perdemos no mundo, nos perdemos em um labirinto. Por isso é necessário manter esses vínculos para saber de onde viemos, para projetarmos para onde iremos. Uma invenção, uma criação que não puxa essa linha, ela também é totalmente desvinculada dos processos de vida. Então é assim que a cultura viva vai se estabelecendo, com essas pequenas geometrias, que são profundas e que têm um caráter filosófico, não é? Haveria outras, inclusive, é que aqui o tempo não vai permitir que eu as desenvolva. Levem em conta isso. Difundam essas questões. Por quê? Porque quanto mais um ponto de cultura se percebe na relação com o outro, quanto mais ele se percebe na relação em rede, mais ele vai se emancipar. A partir daí, inclusive, a gente vai ter condições de construir uma política pública muito mais consolidada. Desde 2011 eu tenho seguido a vida aí mais fora do Brasil, difundindo a ideia, né, desde quando eu saí do Ministério da Cultura, em 2010. Hoje, a Cultura Viva e os pontos de cultura estão presentes em 17 países, em alguns países de uma forma muito intensa. Na Argentina, por exemplo, né, são 1.800 pontos de cultura e há um investimento de 20 milhões de dólares por ano em pontos de cultura, que tiveram um papel fundamental no enfrentamento à Covid, inclusive. Eu estive recentemente lá, em um congresso dos pontos de cultura. Se levarmos em conta que a população da Argentina é de 45 milhões de habitantes, equivalente ao do estado de São Paulo, a gente vai ver a dimensão de como se considera isso. A partir dessa ideia, também no México, também em vários outros países, agora Chile, Colômbia estão implantando, enfim. A partir dessa ideia, inclusive o Papa Francisco conheceu a experiência dos pontos de cultura, ainda quando era arcebispo em Buenos Aires, né? Porque eu já ia à Argentina desde 2010, levando a ideia, e aí quando ele se torna Papa, ele procura conhecer quem tinha idealizado, pensado o programa, me localiza, coloca a assessoria dele para encontrar quem tinha feito, me convida para ir para o Vaticano, desde então a gente estabeleceu uma relação muito próxima, né? E eu fiz algumas palestras lá, e mostrando esse sentido da cultura viva. E aí eu já vou finalizando. E por que ele chamou muito a atenção dele o ponto de cultura? Porque ele desenvolve um conceito que é o chamado que ele define como a cultura do encontro. A cultura do encontro é fundamental para que a gente consiga colocar os diferentes em contato e esses diferentes conseguem promover outros processos de coesão social, de partilha, de solidariedade, de reconhecimento do outro. Percebam que nos tempos atuais, o grande problema do mundo, não é só do Brasil, é esse descoesionamento, é a cultura do ódio, são as manipulações, a pós-verdade, as chamadas fake news, e todos esses processos que provocam cisânia, que também são matemáticos, sabe? Porque são manipulações a partir dos algoritmos, né? Então, ele percebeu que o ponto de cultura foi a solução que mais chegou próximo dessa ideia da prática da cultura do encontro. Daí, vamos praticar a cultura do encontro, vamos difundir os pontos de cultura em uma perspectiva de fato emancipadora, em que cada comunidade se manifesta pelo que ela é, mas também pelo que ela não é, mas naquilo que ela se identifica com o outro diferente, e quando ela se identifica com o outro diferente, ela vai criando coisas novas. Exemplo disso, o rap. O que é um rap? É um ritmo e poesia. O que é um repente? Ritmo e poesia. Vem lá, vem da tradição ibérica, né? Que é a palavra ritmada, né? De repente, um menino que é neto
de um imigrante que veio do Nordeste, lá do Cururu, aqui na região do Tietê, que também pratica ritmo e poesia. Ele percebe que, ao se aproximar da cultura do seu avô, ele vai fazendo um rap-repente e vai criando coisas novas. E quando ele cria coisas novas, e quando ele se identifica com essa sua tradição, quando ele se identifica com esse seu próximo, ele dá saltos. Para terminar, queria sugerir a quem quiser se aprofundar, né? Porque hoje é uma fala bem rápida, tem aqui esse meu livro, que é o Ponto de Cultura, Brasil de Baixo para Cima. Nem a propaganda de venda, eu disponibilizei gratuitamente na internet e em PDF, é só colocar o título do livro, meu nome, e pôr PDF. Vocês podem baixar o livro e lê-lo, né? Aqui eu conto essa primeira fase da implantação da cultura viva e dos pontos de cultura. E tem um livro mais recente, que saiu pelo SESC, que é Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. A partir dele, vocês vão conhecer todo esse processo de transformação que tem ocorrido na América Latina, do México à Argentina, a partir dos pontos de cultura. Eu também aprofundo alguns conceitos sobre arte, sobre a geometria do encontro. Aliás, vou mostrar aqui uma imagem para vocês, assim, e finalizo com ela, né? Então, aqui tem um conjunto de imagens, né? Porque, vejam, aqui, aqui, vocês podem ver desse lado, né? Isso. O que teria, digamos, cada círculo desse é um ponto. Quando ele se aproxima com o outro, vejam que vão sendo criadas zonas de intersecção, até que a gente tem condições de criar um processo de inteligência coletiva, né? A partir de sinapses, né? Aqui está também a equação. Enfim, são algumas formas de a gente interpretar a cultura e os processos criativos em uma dimensão mais ampla, que ao mesmo tempo ela é abstrata, mas ela é muito concreta porque ela é calcada nos processos de vida, como é a sequência que Fibonacci desenvolveu há 700 anos e que ainda hoje é utilizada como um meio para que a humanidade consiga se compreender, né? E é necessário que a gente se compreenda, porque todas essas infelicidades disseminadas pelo mundo atual são resultado dessa incompreensão, desses processos todos de cisânia, de manipulações, de ódios, mentiras e falsidades que acabam impedindo que a gente realize a felicidade. E como já disse Oswald de Andrade, como já escreveu no Manifesto Antropófago, a felicidade é a prova dos 9. Ponto de cultura é também a busca da felicidade. Forte abraço.